Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou orientador profissional da unidade do Cine do Estado do Tocantins, aqui na capital Palmas. E estamos aqui hoje para conversar sobre emprego no campo. O Cine ele tem uma missão de intermediação de mão de obra, referente a vagas, orientação profissional ao trabalhador, que está buscando inserção no mercado de trabalho, além do encaminhamento, qualificação, capacitação, qualificação social e habilitação para o seguro-desemprego. Hoje, no contexto de orientação profissional, vamos falar sobre emprego no campo. Uma forma ampla, para que você possa entender tudo que envolve o setor, para você poder se inserir nesse setor produtivo hoje que está demandando muita vaga para o mercado de trabalho. Antes de iniciarmos propriamente a nossa orientação, eu quero falar sobre as oportunidades que o setor oferece. E para falar sobre esse assunto, eu quero relembrar de aulas que eu tive na faculdade, em planejamento e gestão estratégica, e aí a gente vai falar um pouco sobre stakeholders. Stakeholders, para a gente fazer uma tradução para a área de administração, nós vamos entender que é um termo que se refere às partes interessadas. Então, todos que estão ali envolvidos nesse setor produtivo, que tem interesse de alguma forma de participação ali, nós chamamos de stakeholders. Você, se está procurando hoje inserção nesse setor produtivo, você vai vir no futuro a ser um stakeholder desse setor, ok? Bom, nesse momento, a gente vai falar um pouco sobre essa visão holística, Então, o que nós precisamos entender de quem são esses interessados, Uma parte política, por exemplo, nós podemos colocar o quê? O governo do estado do Tocantins, que seria a parte política, As mídias, as empresas, serviços, entidades privadas sem fins lucrativos, entre outros. Nós podemos aí colocar a Feira Agrotecnológica do Estado do Tocantins, AgroTins 2021, É uma oportunidade para você conhecer, se não todos, mas grande parte dos envolvidos nesses setores. Lá vai ter empresas que vão estar se colocando como proposta para esse mercado produtivo, se apresentando. Então, lá você conhece todo mundo que está envolvido, todos os atores envolvidos nesse setor produtivo. Isso é interessantíssimo para você que quer conhecer o setor e entender como isso funciona, ok? Nessa ótica, você que é engenheiro civil, agrônomo, engenheiro elétrico, ambiental, engenheiro de alimentos, administrador, como eu, economista, advogado, matemático, químico, profissional de TI, assistente administrativo, todas essas profissões, que não remetem ao campo, mas que hoje está envolvido e é parte interessada nesse setor produtivo. Então, nesse mesmo momento, é isso que eu queria falar para vocês, que quem está assistindo aí entendesse, essa lógica de envolvimento do setor. Isso não quer dizer que não tem mais oportunidades para aquelas oportunidades tradicionais, que seria caseiro, jardineiro, operador de máquinas agrícolas e o próprio vaqueiro, por exemplo, Isso não foi extinto, eu acredito que apenas necessitam de uma adaptação, de uma qualificação para que consiga desempenhar de uma forma mais satisfatória o seu laboro. Isso em decorrência de tecnologias que vão agregando a esse serviço tradicional, ok? Bom, então vamos começar. Primeiro eu preciso identificar uma oportunidade que seria essa vaga de emprego. A hora que eu estou sabendo dessa oportunidade, aí eu preciso entender como me preparar. Eu coloquei aqui nesse slide que a gente vai apresentar para vocês o que é necessário para você estar se preparando aí. Então vamos lá. Primeira coisa é conhecer o mercado de trabalho. Então, eu já falei sobre isso, Você precisa estar buscando informações sobre todos os envolvidos, O segundo passo é você entender o processo de recrutamento e seleção.
o que isso, né? Por que existe, né? E por que são dois, né? Por que é recrutamento e por que é seleção? Qual o objetivo, né? Desse processo? Em terceiro lugar, você levantar informações sobre a empresa que está disponibilizando essa vaga no mercado de trabalho, que, lógico, né? Você teve interesse. Logo após, você vai entender que você precisa utilizar um currículo como uma proposta de trabalho. Você está oferecendo o seu diferencial de trabalho para a empresa, tá? Logo após, você vai entender o conceito de dress code, né? Esse conceito ele é um diferencial, né? Isso muitas pessoas não levam em consideração, mas ele é um diferencial, algo que pode te ajudar numa seleção aí, onde você está disputando com pessoas que estão ao pé de igualdade, né, técnico com você. Logo após, nós vamos estar vendo aí a utilização da comunicação verbal, né, de forma eficiente e eficaz. Eu preciso falar de uma forma em que a proposta do currículo seja alinhada com o que eu estou falando, ok? Por último, nós vamos entender o que é uma linguagem gesto-postural. Essa linguagem ela é uma confirmação de toda a comunicação verbal que eu me expresso, né? E a comunicação escrita, que é a proposta do meu currículo também, ok? Isso seria basicamente uma forma de você se preparar antecipadamente para o mercado de trabalho, para uma vaga, né, futura aí, ok? Então vamos lá. Como é que eu conheço o mercado de trabalho, né? Bom, primeiro você pode entender o que nós já começamos no início aqui do vídeo, né? Você buscar conhecimento sobre todos os envolvidos, né? Uma oportunidade seria você visitar aí o site da AgroTeams, tá? Nesse site você vai estar conseguindo entender todos os envolvidos, né? Toda a demanda de empresas que estão envolvidas nos setores. Você também pode entender sobre a economia, né, o setor produtivo, usando dados da PNAD. O IBGE disponibiliza esses dados 4 vezes no ano. Esse ano ele já disponibilizou para o primeiro trimestre, tá? E o estado do Tocantins, segundo estimativas desse dado, o estado possui uma população hoje de 1.588.000 pessoas. Considerando pessoas com idade de trabalhar, que seria acima de 14 anos, nós temos aí 1.284.000 pessoas. Essas pessoas elas têm idade para trabalhar, não necessariamente todas estão trabalhando, né, e querem trabalhar. Mas usando a PNAD, a gente tem hoje as pessoas que estão inseridas na força de trabalho. Essas pessoas elas têm uma totalização de 630.000 pessoas. Desses 630.000, nós temos aí 123.000 que estão procurando uma vaga de trabalho, tá? Então isso deixa claro, né, que nós precisamos nos preparar, né, antecipadamente para uma vaga, porque hoje nós temos aí esse número aí de pessoas que estão procurando trabalho, é um número até expressivo, ok? Bom, como é que eu me preparo então antecipadamente para uma vaga, né? Eu me preparo com cursos, né? Cursos online aí. Nós temos aí diversas plataformas aí que vocês podem estar se preparando, se qualificando, né? Por meio aí desses cursos aí disponibilizados aí. No final desse vídeo eu vou estar disponibilizando uma lista completa aí com várias plataformas aí que vocês podem estar acessando, com cursos gratuitos, cursos com certificados que você pode a pessoa depois pode ver a veracidade desses cursos através aí de links de confirmação, ok? Então isso seria você conhecer o mercado de trabalho, tá? Bom, entender o processo de recrutamento e seleção. O processo de recrutamento e seleção, eu vou apresentar para vocês aqui um outro slide. Nesse slide você vai estar entendendo como isso funciona. Vamos lá? Bom, a empresa, quando disponibiliza uma vaga de emprego para o mercado de trabalho, ela tem um claro problema, tá? Esse problema, ele é decorrente de aumento de mercado, é decorrente de uma necessidade de expor o produto, mas
que a empresa tem um problema, isso é claro. E a solução é a contratação de uma pessoa que tenha qualificação, experiência, disponibilidade e interesse. Eu gostaria que vocês frisassem muito essas 4 palavrinhas: qualificação, experiência, disponibilidade e interesse, tá bom? Vamos falar mais sobre isso. Bom, primeiro a empresa ela precisa buscar atrair os candidatos e posteriormente realizar a seleção. Por isso que nós damos o nome de recrutamento. Ela vai atrair esses candidatos e posteriormente ela vai selecionar todos aqueles que ela atraiu. Ela vai atrair por uma situação que ela vai entender o quê? Pelo segmento que ela entende que seja o perfil ideal para o laboro do cotidiano dela, ok? Então, assim, ela vai ver uma parte técnica, né, que seria a formação, a experiência, os conhecimentos. Ela vai ver uma parte profissional, que seria o líder ou liderado, o sonhador ou executor, comunicativo ou introvertido, focado ou dinâmico, prático ou analítico. E ela vai ver uma parte pessoal, que seria valores e cultura, ok? Isso seria, então, uma visão de um recrutamento e seleção. Bom, por que eu falei para vocês dessas quatro palavras, né? Bom, qualificação está muito ligado, né, ao que eu consigo fazer de forma a mais do que eu estou oferecendo, tá? Então, assim, eu tenho formação, mas eu sou mais qualificado por isso, isso e aquilo. Então, seria um diferencial a qualificação, né? A experiência, né, seria a vivência, o cotidiano que você já tem com aquilo que você vai estar alinhado com o perfil que eles estão procurando, né? Disponibilidade. Disponibilidade é tudo aquilo que te deixa linkado com aquela função. Por exemplo, a empresa fica longe da sua casa, né? Nesse momento você precisa de estar usando transporte coletivo, transporte o público, né? Ou você precisa estar utilizando um carro, ou até mesmo uma bicicleta, ou ir a pé. Então, assim, quanto mais fácil, entendeu, você tiver link com o teu trabalho, mais disponibilidade você vai ter, tá bom? Então, isso que é a disponibilidade. Interesse. Eu preciso demonstrar que eu vou sentir prazer em ser contratado pela empresa, né? Mas antes disso, você gostaria de estar trabalhando nessa empresa? Isso vai te satisfazer? Então, o interesse seria basicamente isso, ok? Bom, depois do levantamento de informações sobre a empresa. Sempre que eu vou participar de uma entrevista de emprego, eu preciso conhecer a empresa que eu vou trabalhar, né? Porque sempre na entrevista, o entrevistador, a pessoa que vai estar fazendo ali a seleção, ela vai fazer perguntas, né? E essas perguntas vão estar relacionadas ao que você vai estar trabalhando, né, naquele momento ali dentro da empresa. E você demonstrando conhecimento sobre a empresa, isso vai despertar no entrevistador interesse, né? Você demonstra para ele que você tem interesse, que você se apaixonou pela empresa, por exemplo, entendeu? Isso é interessante, tá? O currículo, né? Como é que eu posso hoje estar pensando na elaboração do currículo? O que seria importante eu estar colocando dentro de um currículo? O currículo, ele vai me trazer, e aí eu vou colocar para vocês um outro slide aqui, que seria o quê? A minha adequação à vaga disponibilizada, certo? Então eu vou elaborar ele e eu preciso colocar nele as seguintes informações, muito simples mesmo, entendeu? Contato, formação, objetivos, ou apresentação, ou resumo, tá? As minhas habilidades, as minhas experiências e meus cursos. Eu não preciso colocar nada mais do que isso, tá? Eu não preciso colocar número de documentos, eu não preciso colocar endereço completo, eu não preciso colocar informações desnecessárias. Se eu já coloquei meu contato, né, ou é e-mail ou é telefone, isso já está, entendeu? Me colocando à disposição para uma eventual entrevista ou um eventual chamamento aí, ok? Então, o currículo eu tenho que pensar dessa forma, tá? E não existe um currículo para apenas. Eu acho que um currículo ele tem que ser
feito, né? Não é, às vezes alguém fala assim, eu tenho um currículo pronto aqui. Não, eu acho que o currículo você tem que ter, lógico, umas informações já pré-definidas, mas para cada cargo, para cada vaga, eu preciso de um currículo diferente, né? Eu preciso elaborar uma proposta. E como cada empresa é diferente, então eu preciso de elaborar uma proposta diferente para cada uma, ok? Como é que eu utilizo o conceito dress code, né? Isso como diferencial. Como eu falei no início do vídeo, você está em pé de igualdade com outros concorrentes, né? Por habilidade, experiência. Como é que você vai se diferenciar com o código de vestimenta, né? Então, dress code seria isso, o código de vestimenta. O porquê que eu utilizo ele, né? O dress code nada mais é do que você utilizar uma harmonização, tá, de ambiente. Então, o que eu preciso é harmônico. Eu não posso chegar num local vestido de forma diferente dos demais, né? Isso vai chamar atenção e às vezes isso não é interessante, né? Esse chamar a atenção às vezes é prejudicial aí no momento de primeiro contato com a empresa, tá? Então, se eu estou indo para uma vaga de trabalho e eu sou advogado, e quem vai me entrevistar são advogados, eu preciso ter um código de vestimenta para me ficar em igualdade com quem está me entrevistando. Se eu tenho uma vaga, por exemplo, para um operador de máquina agrícola, e quem vai me entrevistar é o chefe vamos supor ali, da garagem ali, onde tem as máquinas ali, eu tenho que entender como é que é esse código de vestimenta. Eu tenho que ir vestido igual ao meu entrevistador. Então, basicamente é isso, tá? Então, você tem que ser harmônico. Você tem que ter uma harmonia entre as partes que vão estar negociando essa vaga de emprego, que é você e teu entrevistador. Evita adereços, né? Óculos escuros, qualquer situação que chame a atenção, que tire essa harmonização, né? Chapéus, bonés, até bolsas, né? Nesses momentos também fazem um pouco de diferença aí, ok? Comunicação verbal, né? A comunicação verbal, ela é muito importante, tá? Eu preciso então ter isso de forma eficiente e eficaz, tá? Eficiente seria o quê? Seria eu falar o necessário. E eficaz seria comunicar de forma que o entrevistador receba essa informação, certo? Então a eficiência seria o seguinte: as perguntas, evite respostas muito curtas, sim, não, concordo, discordo. Tente elaborar frases, tá? Nessas respostas, mas frases simples, assim, pequenas. Isso demonstra, entendeu? Que você tem segurança, que você está falando sobre o que você conhece. Isso seria interessante você trabalhar isso, né? Então, tente, né, nivelar essa conversa, né? Às vezes a resposta da pessoa, o entrevistador faz uma pergunta, né, muito elaborada e você responde um sim ou não. Isso às vezes demonstra no entrevistador um desinteresse por sua parte, tá? E a gente tem que lembrar que uma entrevista de emprego ela não dura muito, é sempre 20 minutos no máximo ali, meia hora estourando, ok? Bom, por último seria o quê? A linguagem gesto postural. Essa linguagem é uma confirmação da comunicação verbal. Então, o que eu tenho que tomar cuidado é que tudo que eu estiver falando, estiver me comunicando, o meu corpo tem que estar confirmando, né? Então eu não posso falar uma coisa e meu corpo confirmar outra, entendeu? Então eu preciso tomar um certo tipo de cuidado. Sempre, né? Por exemplo, às vezes ele te pergunta, o entrevistador pergunta para você assim: você é uma pessoa ansiosa, impaciente? Aí você fala: não, eu sou uma pessoa muito calma. Ele percebe que o seu pé está balançando ali, ou a perna ali. Então, você fala uma coisa e o seu corpo fala outra. Então, tome muito cuidado com isso, ok? Uma outra situação seria umas dicas que eu vou passar para vocês aqui muito rápido, nesse outro slide aqui, ó.
Então, assim, eu preciso gerir a minha comunicação ao meu favor, né? Tendo cuidado com o tipo de contato visual, né? Evite olhar para os lados, né? Então, assim, às vezes acontece um barulho, né? Alguém liga alguma coisa, um ventilador, ou uma impressora, ou uma máquina de xerox, e você desvia seu olhar para essa ação. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Fique orientado sempre, né? De uma forma que você fique livre entre o entrevistador e você, para vocês ficarem uma comunicação muito agradável, tá? Tenha sempre a iniciativa de abordagem, né? Ao cumprimentar, né? Ao aperto de mão. Mantenha uma postura na cadeira durante a reunião, uma postura ereta, onde você consiga ficar apoiado, as costas, entendeu? Uma coisa bem mais tranquila, né? A posição do braço e pernas também são muito relevantes. Você precisa estar sempre com as mãos livres, então você não use colocar bolsas, né, no seu colo, alguma coisa assim, até no ombro, né? Evite, né, também. E você tenta, entendeu? Sinais, refletir, entendeu? Interesse pelo cargo. Você sempre precisa estar refletindo isso, o interesse pelo cargo. E assim, pra gente se preparar, existem algumas perguntas que vão ser sempre, né, sempre vão estar caindo, né, nessas entrevistas. Nesse próximo slide aí eu vou destacar algumas aí. Por exemplo, eles vão perguntar para você o seguinte, né? Vão pedir, né, para você. Fale um pouco sobre você, né? Fale sobre suas experiências profissionais. Por que você saiu do último emprego? Como você trabalha sob pressão? Como você reage a críticas? O que a sua experiência pode agregar à empresa? Por que você quer trabalhar nesta empresa? Onde você se vê daqui a alguns anos, né, 5 anos, 2 anos, aqui nessa empresa, né? Isso é uma pergunta de visão, né? Se você almeja cargos altos, né? Isso demonstra também você ter conhecimento pela empresa, né? Outra pergunta, por que a empresa deve contratar você e não outro candidato? E por último, o que a empresa ganha em te contratar? Bom, isso são perguntas, tá? Que na maioria das vezes acontece e você não está preparado. Então, se você conhecer a empresa, se você se preparar anteriormente para uma entrevista de emprego, você consegue entender e demonstrar interesse. Existem respostas certas? Não, existem respostas, né? E aí você que precisa responder. Lógico, cada entrevistador vai interpretar as respostas de acordo com o que ele acha que é interessante, respeitando o perfil que está sendo avaliado, ok? Outra dica seria interessante sobre defeitos e qualidades. Sempre o entrevistador, lembra que a pergunta anterior lá, né, ele fala assim, fale um pouco sobre você, né? E aí de repente você fala com muita propriedade, que você se conhece, tal, que você entende, né, tudo aquilo que te cerca ali e tal. Aí ele vai fazer uma pergunta muito simples para você, né? Vamos analisar nesse slide aí. Me fale 3 defeitos e 3 qualidades suas. Então aí agora nesse momento não existe respostas que eu possa te informar aí, entendeu? O que existe é que você precisa responder, lógico, né? O máximo aí de defeitos e qualidades que ele te perguntou. Porém, o que eu não gostaria que você respondesse de forma alguma, tá? Seria o seguinte: não sei quais defeitos tenho, porque nesse caso, quando ele te perguntou anteriormente, fale um pouco sobre você, e você demonstrou, né, que conhece bem, né, sobre sua pessoa, e você fala que não sabe quais os defeitos tem, então ele vê que existe uma inconsistência, né? A resposta não tem aderência com a resposta anterior. Isso pode ser negativo na sua entrevista, ok? Outra resposta que também não é muito legal é a pessoa responder que não tem defeito. E alguns respondem que não tem defeito, né? Isso é ruim, porque na realidade demonstra que você, além de não se conhecer,
ou você pode estar sendo também escondendo algum defeito, né? Então isso pode gerar alguma dúvida no entrevistador, pode ser ruim também, tá? E uma também clássica que algumas pessoas na entrevista de emprego respondem seria o seguinte: o meu defeito é gostar de trabalhar. Isso também seria inconsistente, incoerente, né? E não teria aderência, né, com as perguntas anteriores que a pessoa, o entrevistador, elaborou, e também deixaria ele com uma situação um pouco com dúvida. Não seria interessante em nenhum momento essas respostas, ok? Bom, para finalizar, né, é bom sempre ter a convicção, né, que o entrevistador ele não está buscando uma pessoa com experiência em entrevista de emprego, tá? Então, o nervosismo, você às vezes não responder de forma adequada, tal, isso não vai deixar você em pé de desigualdade com outros candidatos. Na realidade, a entrevista é isso, a entrevista de emprego ela está olhando os candidatos que estão à disposição, tá, da empresa. Então, se tiver 1, 2, 3 ou 4 candidatos, o entrevistador ele vai estar avaliando quais ali, entendeu, tem, né, um diferencial. Então, o diferencial sempre vai ser aquele que eu falei para você: a qualificação, tá? A experiência, a disponibilidade e o seu interesse. Isso é o diferencial que você precisa entender, tá? Você estar às vezes mais qualificado do que o outro, você estar ali com mais experiência que o outro, mas não necessariamente isso vai ser levado em consideração ao pé da letra. Ele vai querer entender o que? Se você tem disponibilidade ou você tem interesse. Então, uma situação simples, né? Por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar numa área rural, mas essa área rural não é atendida por transporte público, né? Aí você precisa de se disponibilizar com o teu transporte. E aí, se você não tem esse meio de transporte, então você não tem disponibilidade. Então, isso vai ser levado em consideração pelo entrevistador, ok? Então, você precisa entender isso, que você está fazendo uma proposta para aquela vaga que está disponível no mercado de trabalho. Eu espero ter ajudado um pouco nesse processo, tá? Desejo aí uma sorte nessa busca por oportunidades. Um bom trabalho a todos, boa sorte, até mais.